Hi, Sofia. How are you doing? E aí, pessoal que tá entrando, Isa, hoje tem pergunta dela. John Paul. E aí? Tudo numa nice? Tranquilos. Bom, gente, hoje excepcionalmente estou fazendo de manhã, porque hoje à noite eu tenho compromissos com a igreja, né? Eu toco na igreja, então hoje é a nossa missa. Então resolvi fazer mais cedo, né? A gente teve pouca pergunta dessa vez, mas quem tiver aí na live pode mandar pergunta aí, né? Vamos ficar um tempinho aqui batendo papo, um pouquinho. Curiosidade sobre o inglês, né? Hello, Isa, how are you doing? Fine? How's your Saturday been? Isa, seguidora assídua aqui, sempre manda perguntas, sempre tem curiosidade, né? Já falam inglês aí, super legal, a gente se comunica nas aulas. Então, nesse horário excepcional, né? Eu não sei nem se a iluminação tá boa, mas deve estar melhor do que a da última vez, né? Dá pra ver meu rosto, pelo menos, não tá tão macabro igual tava. Respondendo as perguntas, então, I'm great. Today's Saturday. Great. Lots of plans for today. Tá falando da iluminação, né? Deu branco aqui. Tá parecendo eu na sala de aula, né, gente? Então a gente teve duas perguntas aqui, só que uma é bem longa, né? A resposta vai ser longa. E eu achei complexa e é legal porque me faz viajar aí um pouquinho na minha história como professor, né? E fatos interessantíssimos vão ser contados aqui, né? Pessoal da Ering aí, Bruna, André, foram meus alunos aí, viraram meus amigos, todo sucesso para vocês aí. É isso aí, Isa. Study and relax. Turma, então, as duas perguntas que eu tive foram muito legais, né? Colegas de trabalho aí dos tempos lá atrás, né? Não tão lá atrás, né? Mas o que importa é fazer amizade, continuar com ela, né? A Isa, que está aqui acompanhando, ela me perguntou duas coisas. Ela me perguntou como que eu soube que eu queria ser professor de inglês, né? Como que foi a descoberta, né? E como foi a minha primeira aula. No episódio passado eu falei sobre como foi a minha primeira aula, né? Mas vai ser mais detalhado hoje, né? Só que eu tenho que responder primeiro como que foi a minha primeira aula, que foi o que aconteceu primeiro, e depois contar como que eu descobri, né? Primeiro de tudo, como eu me tornei professor, né? Não foi por minha vontade, né? Estranho falar isso, mas não foi por minha vontade. O que aconteceu? Eu estudava, fazia um curso de inglês em Alfenas, né? Curso mesmo, não era nada profissionalizante, né? Era só para falar inglês mesmo, né? Que ela era privilégio na época, né? Não vou entregar a minha idade não, mas na época tinha só duas escolas de inglês em Alfenas. E graças a essa escola de inglês, a uma diretoria, né, que tinha atenção com os alunos, né, e queria ver os alunos crescerem, foi uma essência que eu trouxe comigo hoje, né, eu fui surpreendentemente surpreendido, né, fala Gui, joia, pela oportunidade de me tornar professor. O que aconteceu, né? Na época lá, né, era luxo, era considerado luxo quem falava inglês. Eu só falava inglês, ou estudava inglês quem tinha intenção de viajar, né, de ir embora daqui, né, não se via como mercado de trabalho, não se via como cultura, né. Hoje eu vejo mais cultura do que mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho hoje, né, o inglês já é um must. Então não tem meia conversa, né? O meu currículo tem o inglês, né? E aí a gente vai entrar num outro detalhe que eu vou fazer um vídeo ainda sobre trabalho, gente, sobre as opções que a gente tem aí quando a gente tem uma segunda, terceira, quarta, quinta língua, né? É um leque que se abre aí que não tem dimensões. Mas aí o que aconteceu? Comecei a fazer o curso, eu era criança ainda, tinha lá meus 9, 10 anos, né?
Então, é por aí. Eu estava no Fundamental 1 ainda. E meu pai me colocou no curso de inglês, tal, aquele negócio, né? Preparar o futuro do meu filho. Inglês e informática era a sensação do momento, né? Hoje é robótica e afins. Aí o que aconteceu? Comecei a fazer o curso, tal, foi evoluindo, crescendo, né? Sempre dedicado, que eu gostava, né? Na verdade, no começo eu não gostava não, tanto é que eu quis parar. Né? A professora Renata aí, Renata Santinelli, Renata Santi aí, que hoje é minha amiga, né? Foi uma das minhas primeiras professoras de inglês. Ela, não sei se ela lembra, mas teve uma época que eu quis parar, eu era criança ainda, era molequinho de tudo. E só porque, mas assim, não sei porquê. Eu quis parar porque a gente sabe, né? Quando a gente tá nessa idade aí, estudar a gente não leva muito a sério. Mas a gente se diverte, né? Depois eu fui vendo que o inglês seria importante para mim, não para a vida profissional, porque eu não pensava em trabalhar, né? Eu era uma criança, mas eu queria entender as músicas que eu gostava, né? Então por isso que eu sempre falo que os Beatles, aqui ó, foram a grande influência para eu continuar o inglês, né? Então, hoje eu sei que a grande maioria são jogos, né? Porque jogam online aí, conversam com gente do mundo todo e sabemos que a língua predominante é o inglês. Mas, voltando ao assunto, foi evoluindo e tal. Quando eu cheguei no último semestre, o penúltimo semestre, não lembro, eu tinha lá meus 13 para 14 para 15 anos, né? E meu pai perdeu o emprego. E quando ele perdeu o emprego, obviamente ele não conseguia pagar o resto do meu curso. Aí o que, que aconteceu, né? Qualquer outra escola que visasse apenas o dinheiro, né, que visasse só entrar ali, o capital ali para pagar o meu curso, né, ia chegar e falar, bom, infelizmente a gente vai ter que cancelar seu curso. E foi diferente, né, e hoje eu sou muito grato, nunca tive a oportunidade de falar pro diretor da época, né, da escola, e não sei também nem se eu posso mencionar a escola aqui, mas quem conheceu a Alfê nos anos 90 sabe de que escola que eu tô falando, né? Teacher Zilá também que tá por aí, também foi minha professora, né? E aí, o que aconteceu? O diretor da escola, né, levantou lá, puxou minha ficha, né? Viu lá que eu tinha notas boas, era assíduo, né? Gostava muito de ir para as aulas e o que aconteceu? Ele me ofereceu a dar aula na verdade, a ser monitor das aulas para os infantis, né? Para o pessoal mais novo que eu, ou seja, eu tinha 14 para 15 anos, né? E comecei a dar aula para os alunos de 8, 9, né? Então era um quase ex-criança dando aula para criança, né? E foi divertido pra caramba, porque aí na verdade, eu dividia o que eu sabia e não me sentia ensinando, né? Então foi na necessidade, não foi escolha não, né? A escolha vem depois, viu, Isa? Segura aí. E dali pra frente eu nunca mais parei de dar aula de inglês, né? Ajudando os colegas, né? Ou lá na escola que o diretor me ofereceu. Mas o meu primeiro trabalho oficial foi numa outra escola, né? Que aí eu já fui registrado, já estava com 18 anos, tal, e comecei a dar aula formalmente em curso de inglês. Eu tinha lá meus 18, né? Já tinha começado a faculdade, não tinha começado a faculdade ainda não. Tinha sim, tá? Foi meu primeiro ano de faculdade também, cursei administração primeiro, né? A Mel Miquelete está aí, né? Foi minha colega também, hoje casada com o Lucas. O povo sumiu, né? Mas aparece aí no Instagram de vez em quando. É, a, a, e continuei, sempre dando aula de inglês, sempre, né, nas horas vagas dava aula de inglês. No ensino médio, eu saía do colégio ao meio-dia e meio, já pegava a aula para dar das 2 em diante, né, dava aula até a noite. Então foi assim, nunca parei de dar aula. Só que eu tinha vergonha de ser professor de inglês, acreditem ou não, né? Eu sentia vergonha, porque eu trabalhei em escolas também que me desmotivavam muito, escolas que não pagavam, né, que bom, não cabe entrar no assunto, mas me senti envergonhado, me sentia para baixo, né? Porque trabalhava e não tinha a motivação necessária. Mas sempre foi feito com muito amor, com muito carinho, sempre colocando, né? Eu sempre me colocava no lugar do aluno e falava, como eu aprendi isso, né? Eu tinha dificuldade também. Qual foi a dificuldade que eu tive? Então eu já vinha com as dificuldades ali que eu vivenciei e já entregava uma aula mais leve para os alunos, né? Então deve ser por isso que o pessoal achava que era mais simplificado ter aula comigo. Mas é justamente isso, é a gente ajudar a fazer crescer.
né? Então aí passou esse tempo, eu me formei em administração e tal, e não parei de dar aula de inglês, né? Aí teve um tempo, sim, né, que assim que eu me formei eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis e tal, foi muito legal a experiência também, lá com o Dr. Marcos Monte Alegre, né? Depois virei corretor também e tal. Depois de um ano foi quando a Uptime me chamou, né? Eu fui indicado pelo John Meira, também tá aí, né? E entrei lá para ser instrutor. Só que quando eu fiz a prova, né, a Uptime estava abrindo aqui, isso aí foi lá 2000 e finalzinho de 2009 para 2010. Eu fui chamado, né, lá, fiz a prova para ser instrutor e cheguei para fazer a prova lá, né, conversei com o Douglas lá, o Douglas falando, ó, faz a prova e tal, depois a gente vê, mediante o resultado, a gente liga e tal. Fiz a prova e fui almoçar, eu fui no meu horário de almoço, da corretora, fui lá fazer a prova. E a gente sempre espera, né, dali 1 ou 2 dias ligar, mas passou um tempo, o Douglas me ligou e falou, Fábio, volta aqui que eu preciso conversar sério com você. Eu falei, uai, então eu fui tão mal assim na prova, o cara vai me oferecer um curso, né? E aí ele chegou e falou, ó, pela tua pontuação eu acho que eu não vou te colocar como instrutor não, cara, eu vou te convidar para ser nosso coordenador pedagógico. Eu falei, meu Deus do céu, não tem noção nenhuma de nada, né, mas você vai ser treinado, tal, 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 tal. E aí ele me falou do Uptime e tal, eu falei, não compra essa ideia não, né, de inglês rápido, essas coisas todas, e falou, não, vai então para Belo Horizonte e faz o treinamento, se você achar que ainda não é a tua pegada, beleza, mas vai lá, né, eu fui para Belo Horizonte, fui treinado pela Uptime, então me apaixonei. Né? Aí sim, comecei com a Uptime há 10 anos atrás. E ainda continuava, viu, Isa? Continuava com a vergonha desgramada de ser professor de inglês, porque não era aquilo que eu via para minha vida. Eu morria de vergonha, né? De ser professor, não de vergonha de dar aula, né? Isso aí vai chegar no como foi minha primeira aula. Mas aí o que aconteceu, né? Eu fui vendo, fui tentando na administração, porque eu era formado em administração, né? Eu queria ver o que ia acontecer comigo como administrador. Depois fiz pós, né? Me especializei e tal, estou aí agora fazendo letras. Então, eu tinha vergonha da profissão, morri de vergonha, e hoje eu tenho vergonha de falar que eu tinha vergonha, né? Porque eu não conhecia a minha profissão e não sabia que era isso aí que eu deveria fazer para minha vida. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? A não ser trabalhando com línguas, né? Principalmente o inglês, que é a minha favorita. Depois disso, fiquei na Uptime, aí fui embora de Alfenas, aí fui trabalhar com administração de novo, fui auditor financeiro na empresa, lá no Espírito Santo, né? Fiquei 2 anos lá e via que eu estava mais infeliz do que tudo. Ganhava bem, morava bem, mas estava triste. Gustavo, o alemão tá caminhando, cara. Tá caminhando. Já tô fluente em básico 1, velho. Você perguntar o nome e falar onde eu moro e contar de 1 a 10. Daí já tô caminhando. Daqui uns 30 anos eu termino o alemão, se Deus quiser. E voltei para Alfenas. Quando voltei para Alfenas, a Uptime soube que eu estava em Alfenas de novo, me chamou para ser instrutor novamente, né? Porque eu estava trabalhando também como corretor, abri uma corretora com uma sócia, né, a Elo, e não queria dar aula de inglês. Falei, não, chega de sala de aula, chega disso. E quando veio, me vi lá de novo, né? Eu voltei para Uptime. Umas 2, 3 semanas depois, aí me chamaram e falaram, Fábio, nós estamos precisando de coordenador pedagógico e a gente quer te convidar para voltar a ser coordenador pedagógico. Aí eu, pai, vamos então, né? Vamos ver o que é. E depois, nesse meio tempo também, participei da fundação do CNA aqui, né? Lá com o pessoal, o Dedé, o Josi, o Fred. E foi uma experiência show também, né? Foi aí que quando eu comecei a ter as visões de empreendedorismo, falava, gente, eu vou meter cara nesse trem, então, porque é isso que eu vou fazer, então deixa eu prumar a minha vida, né? Como diz minha mãe. E passei lá 4 anos no CNA e tal, né? E por coincidência, o que aconteceu? Como que eu voltei pela última e definitiva vez para a Uptime? Foi quando eu fui chamado pela irmã Norma para trabalhar no Sagrado, né? Fiz entrevista com ela lá. E ela pediu, como eu comecei a cursar letras, né? Ela pediu para eu comprovar, né? Lá no processo seletivo, lá pediu para eu comprovar horas de sala de aula, né? E onde eu mais tive horas de sala de aula, que ainda a escola estava aberta, era a Uptime. Fui lá, né? Conheci o André, que foi o diretor anterior da escola, né?
E fui pedir o documento. Aí, no pedir documento, eu falei, André, ué, se tiver horário à noite aí, pode contar comigo, né? Dali a pouco comecei a dar aula nos sábados, dali a pouco à noite, dali a pouco a parte da tarde, dali a pouco tava no uptime de novo. Voltei pro uptime. Então eu falei, bom, deve ser um sinal que eu tenho que ficar com o uptime, né? E surgiu a oportunidade aí de virar diretor, né? E hoje tô com o uptime, tô lá no Sagrado, tô muito feliz porque quando eu descobri, né? Agora chegou a resposta, Isa. Quando eu descobri? Quando eu cheguei nos meus 30 anos e falei, cara, não deu nada certo com a administração, não deu nada certo com marketing, não deu nada certo com auditoria financeira. Vamos fazer o seguinte. Davi Grande, Barbearia Miranda Alfenas, cara. Esse que deixa esse cara bonitão aqui. Mas hoje eu tô de boné porque, vocês sabem, né? Dá trabalho ficar bonitinho, né? Mas vou passar aí, viu, Davi? Dá um jeito dessa barba aqui que tô parecendo o homem da caverna. Aí descobri, falei, vou fazer letras então. Com 30 anos decidi fazer letras, né? Tô há 3 anos aí, ano que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, e os deuses das letras me ajudem a passar, né? A fase final da faculdade não é brincadeira, né? E foi aí que depois de tanta insistência que eu entrei para ser, que eu defini, né, que eu seria, que eu seguiria a vida aí na docência, né, e um sonho que eu tinha, né, sempre de dar aula em colégio, né, sempre dei aula em curso, mas a vontade era ser professor de colégio, e hoje estou realizando aí com a Isa, com a Sofia, com o pessoal aí lá no Sagrado, que está sendo uma experiência incrível, né, já estou indo para o meu 3º ano lá, e é muito legal, a experiência é muito gostosa, né? Como foi minha primeira aula? Minha primeira aula da vida, eu quase morri, né? Eu tive uma crise nervosa, porque hoje, isso aqui que vocês estão vendo, como eu falei no vídeo anterior, né? Conversando, falando, brincando nos vídeos aí, mandando piadinha, sendo um pouco polêmico lá no Face e tal. Mas eu tenho um problema com timidez que é às vezes incontrolável, né? Às vezes eu tô falando aqui, né, na sala de aula, todo mundo fala, mas não é possível que você é tímido. Eu sou tímido sim, sofro muito com isso ainda, né? Preciso de um tratamento, vou buscar uma terapia, porque isso atrapalha um pouco na ansiedade. Mas eu era um moleque, né, de 15 para 16 anos, quando fui dar uma aula real, né, deixei de ser monitor, virei professor mesmo. Nas horas vagas, não estou fazendo alusão ao trabalho infantil, viu, gente? Eu quis e me ajudou muito, graças a Deus. Hoje eu sou o que eu sou graças a esse momento que eu comecei a trabalhar antes dos 18 anos. E aí, entrei numa sala, tinha, se não me engano, 14 ou 15 alunos, né? Entrei e falei, meu Deus do céu, são pessoas mais velhas que eu, não tinha ninguém da minha idade, nem menor que eu, então eu falei, meu pai eterno, o que eu vou fazer? Já comecei a tremer, né, no meu rosto estava a coisa mais linda do mundo, né, sorridente, brincalhão e tal, mas dentro de mim já estava até torcendo o estômago já. Dei minha aula tranquilo, né? Tenho certeza que foi a pior aula da vida dessas pessoas, né? Então, o pessoal que estiver me assistindo aí, que assistiu minha primeira aula, se quiser ter uma aula agora, é só me mandar mensagem aí que a gente refaz a aula, porque eu sei que foi um desastre. E tive uma crise nervosa, né? Passei mal pra caramba, né? Tremia, não parava de tremer, coração acelerado, né? Acho que foi uma primeira crise de pânico que eu tive na vida. Depois disso, acabou, né? Fui passando aí, a vida foi aprendendo na prática, né? Então, tem aquele ditado que diz que faça e aprenda fazendo, né? Então, justamente foi o que aconteceu comigo. E hoje, sim, eu estou buscando a formação para eu continuar nessa vida aí, até quando Deus permitir, né? E espero ter respondido, Isa. E o Caio Mota, né, que é um cara aí que eu respeito pra caramba, um cara sério, um cara honesto, um cara cabeça mesmo, que também é um teacher aí, né? Formado aí pela Unifal, professor de inglês show de bola, né? Tanto é que o pessoal me procura para aula particular e eu sempre indico ele porque a gente tem que indicar o que é bom, né? Que a gente sabe, que a gente garante, né? Não adianta indicar qualquer um. Por isso, Caio, estiver por aí, salve. E ele me perguntou o seguinte: Did I piss you off a lot when we were workmates? Né? Ele me perguntou o seguinte: eu te enchia muito o saco, enchia muito da paciência quando nós éramos colegas de trabalho. Aí eu respondi, vocês viram lá no story que eu respondi que ele ainda é um peno lá, né?
até hoje, mas realmente a gente ficou muito amigo, né? Brinquei com ele lá, lógico que ele não é chato, ele é chato demais. Mas, gente, segue o cara aí, ele é legal pra caramba, né? Tem umas dicas de inglês, a parte gramatical aí, né? Do inglês aí, do uso do inglês, que é muito legal, né? Vídeos que ele tem aí disponibilizados aí, stories, né? A página dele sempre tem alguma atualização sobre o inglês, ele sempre coloca alguma curiosidade de expressão também, igual eu faço, né? Eu falo que não existe concorrência, gente. O negócio é, a gente tem um único objetivo, né? O sol nasce para todos. A gente tem um único objetivo que é levar isso para vocês, né? Informação, brincando, né? Mostrando que o inglês não é aquele monstro, né? Que algumas gerações atrás aí falavam. Hoje a gente sabe que é a língua da ciência, né? A gente precisa muito do inglês. Artigos, né? Essas coisas todas. A vida aí, né? Que é para quem joga e tudo mais. Pedro Machado, 9º ano, tranquilão, mano. A gente necessita do inglês, né? Igual quando a gente pergunta, principalmente no 6º ano, eu pergunto, gente, por que a gente estuda inglês? Ah, por causa do mercado de trabalho. Ah, para ter um trabalho bom. Fazer, gente, não é isso não, né? Nós estudamos inglês porque vai ajudar na vida acadêmica de vocês ainda, né? Antes do trabalho, né? Então, quanto antes a gente focar nisso, né? Prestar atenção nas aulas de inglês, né? Se dedicar no colégio, a gente tem uma base muito boa, né? Hoje em dia são materiais produzidos aí que a gente fica bobo de ver, né? Eu que tenho costume com curso, eu falo, gente, o conteúdo é o mesmo, é igualzinho, né? Tem até a prática, né? O que precisa mesmo é essa dedicação em sala de aula. Eu não acredito nessa questão de o número de alunos é muito grande, que não sei o quê. Gente, se for bem feito e com determinação, 15 minutos de aula ajuda, né? Mas, no mais, a minha história com o inglês é essa, né? Isa, obrigado pela pergunta. Kai, tamo junto sempre aí. Sentindo falta dos nossos bate-papo aí, cara. Que dá pra gente dar umas risadas boas e ainda ter um momento reflexão do dia, né? Sucesso aí pra vocês. Pra você, né? Turma, acho que é isso. Se quiser mandar uma pergunta aqui no chat ao vivo, aí pode mandar, né? Vou ficar mais um tempinho aqui. É gostoso conversar, dar uma relaxada, porque eu terminei de dar minha última aula aqui de manhã, né? Minha última aula da semana, né? E é aquele negócio, às vezes a gente tá dando aula num curso e a pessoa pergunta lá, né? Teacher, você só dá aula ou você trabalha também, né? Eu falo, agora eu vou começar a trabalhar, porque eu dei aula até às 11 da manhã hoje, né? Então, agora eu vou começar a trabalhar, viu? Vou fazer planejamento, vou mandar questão de simulado, né? Pessoal do ensino médio aí. E terminar minha semana, né? E obrigado a vocês que interagem comigo aí, que brincam comigo, né? Fazem as piadas aí, mandam lá no direct as piadas, conversam comigo aí, eu achei muito legal, né? A repercussão tá sendo legal. E mandem perguntas, gente. O importante é a gente ter o que falar, né? Às vezes a gente tem muita coisa para passar, mas às vezes a gente não sabe o que vocês querem saber na real, né? Às vezes a gente faz aquele vídeo espalhafatoso, mas não é aquilo que vocês querem saber. Então por isso que eu sempre pergunto. Toda sexta-feira eu vou colocar o Ask Me Anything pra gente fazer aí uma série. Hoje já é o 2º. Sofia, sente falta de dar aula na escola? Claro, muita falta do presencial, muita falta da sala de aula, né? Eu costumo brincar, o cheiro da sala de aula é diferente, né? O ambiente da sala de aula, a oportunidade que a gente tem de chegar perto ali, pegar na mão, ó, é assim que faz, faz você, né? Aquele estímulo mais próximo ali é muito legal, né? A interação, né? As piadinhas, a risaiada, né? Tudo isso faz parte, né? Tudo moderadamente faz parte. Eu sinto muita saudade da sala de aula, né? E creio aí que em fevereiro a gente já esteja de volta, né? Já temos a data de retorno, né? Só precisamos ver o que as autoridades vão dizer. Já temos plano de retorno, graças a Deus, tudo arrumadinho lá. E só aguardar aí o ok, né? Essas vacinas aí, que tudo dê certo, né? Esquecer política e lembrar que nós estamos falando de seres humanos, de vida, né? Sinto muita falta mesmo, Sofia. Tem dia que, vou te falar, eu passo lá no colégio, pelo menos umas 2 vezes por semana lá, eu dou uma passada nas salas de aula e ver aquelas salas vazias, dá um vazio muito grande, né? E
existem histórias que sempre vão ser feitas apenas na sala de aula, gente. Não tem como a gente falar, a escola não vai ser a mesma. Vai sim, vai voltar a ser a mesma, sim. Né? Com, às vezes, até mais com recursos a mais, né? Hoje nós vimos que a tecnologia ajudou muito a gente. Em termos de ficar próximo, né? Mesmo à distância, a gente ficar próximo, porém, nada substitui o contato humano, né? Aquela parte que eu sempre falo do colégio, da humanização, da gente ali ajudando o aluno, não sendo carrasco com o aluno, né? A gente querendo ver crescer, igual eu falo, a Uptime tem essa filosofia lá dentro, né? A gente fala que a Uptime cresce fazendo crescer, né? Por isso que a gente não tem aquele negócio de 4 anos de curso, 5 anos de curso, porque você pode crescer em 1 ano e meio, tranquilamente. Depende da sua dedicação, né? Depende mais de você do que de nós. Pois é, Sofia, bate uma saudade, né? Sempre das piadinhas com trocadilho em inglês, né? Que a gente faz, as brincadeiras com as palavras, que eu gosto muito de brincar, né? Essa morfologia aí que a gente diverte muito com isso. Eu sinto muita falta disso, né? Até do giz que me fazia espirrar, eu sinto falta. Mas a gente vai voltar com a fé em Deus aí. Né? Fevereiro a gente tá junto. Não tem carnaval em fevereiro, né? Então vai ser um mês inteiro. Eu tô até brincando assim, falo, gente, o fevereiro vai matar mais que o Covid. Brincadeira, né? Pesadinho, mas chega a ser engraçado porque vai matar mais por quê? Porque o brasileiro nunca trabalhou fevereiro inteiro, cara. Então chegar dia 28 de fevereiro lá vai ter muita morte de gente que não tá acostumado a trabalhar, né? Nós que já acostumamos a trabalhar de sol a sol aqui, não mata não. Mas, né, vou sentir um pouquinho da falta aí do carnaval no fevereiro. Mas aguenta até novembro aí que o trem pega. Gustavo, o que a gente tem no papel, dia 9 de fevereiro. Retorno às aulas 9 de fevereiro, vão dar uma respirada aí, né? As aulas terminam dia 15, né? Para o pessoal aí que tá tranquilo com as notas, que fez por merecer, né? Que correu atrás, cresceu junto com a gente, né? Que não colocou empecilho nessa situação, né? Que usou como desculpa para não fazer o que tem que ser feito, né? E até o dia 18 para aqueles que deram uma tropeçada aí, a gente vai segurar no ombro ali, colocar nas costas e falar, vamos, filho, vamos, você não pode perder tempo não, né? A vida é uma só e vamos que vamos. Então, retorno às aulas dia 18, dia 9 de fevereiro, e o ano letivo termina oficialmente no dia 18 de dezembro, né? Então a gente vai do dia 18 do dia 19 ao dia 8 de fevereiro, né? De 19 de dezembro a 8 de fevereiro, dando uma respirada aí, recobrar as forças, esticar as pernas, porque eu não aguento mais ficar sentado aqui do jeito que eu tô, né? Eu não dou aula na mesa, dou aula na minha cama, só não vou mostrar que tá meio bagunçado, tá cheio de livro aqui. Mas saudade demais de estar na sala de aula lá em pé, escrevendo no quadro, chegando na sala com mensaginha no quadro, né? O pessoal do 7º ano aí fez uma surpresa para mim lá na última aula que a gente teve, né? Antes da pandemia, que foi meu aniversário. Tem as fotos até hoje, depois eu vou postar aqui, vou colocar no feed aqui pra gente relembrar. Vou fazer um TBT no sábado aí, pra gente relembrar. Beleza, turma? Eu vou me despedindo por aqui. Obrigado, Sofia, Isa, Gustavo, Pedro Machado, grande desenhista aí, futuro artista nacional. Logo, logo, vamos ver a arte dele aí na mídia. O cara é fera, o cara desenha bem. Ele fez uma caricatura minha, tá me devendo outra. Tá me devendo outra. Tá me devendo outra caricatura aí, né? E seguimos juntos aí, gente, né? Muita serenidade, muita tranquilidade. O ano tá acabando, né? Sei que o coração agora deve estar lá na garganta batendo, né? Mas foco, né? A gente teve foco o ano todo, continuar com esse foco aí, caminhando aí a passos moderados para a gente não se atropelar, né? Gostava as notas? As notas a gente está passando lá para a coordenação, né? Se quiser saber individual, manda lá no WhatsApp na segunda-feira que eu olho lá. Mas você pode acompanhar pelo Fidelis também, viu? Lá no Fidelis vocês conseguem ter essa resposta sobre as notas, ver o que está faltando, o que tem, né? As atividades, né?
Então, coisa que vocês conseguem monitorar aí, né? Tanto vocês aí pelo Fidelis Aluno, né? Como os pais de vocês, né? Dá um toque aí, acompanha aí, né? Tem até o dia 18 para entregar as atividades, então corram, né? Para não pegar recuperação, chato pegar recuperação, né? Fim de ano, todo mundo divertindo e a gente lá estudando, né? No mais é isso, povo. Espero ter respondido à altura as perguntas aí, né? Bora almoçar, tá na hora, né? Saco vazio não para em pé. Bom sábado, bom fim de semana. Obrigado pelas perguntas, foi muito legal. O Caio chegou agora no final. É um cabeça, eu não falei que é um pain in the neck esse cara? Mas depois assiste inteiro aí, Caio. Respondi lá pra você, viu? Saudade dos nossos papos aí, dos nossos papos filosóficos, né? E também voltados para a língua inglesa. Que agradeço, Sofia. Obrigado pelo carinho, né? Pessoal aí do sexto, sétimo ano aí, em peso, falando comigo aí. É muito bom saber que tô contribuindo, né, positivamente aí com vocês. Esse carinho que vocês têm pela língua inglesa, isso é muito importante, gente, né? Como eu já falei previamente. Ok. I forgive you this time. E é isso, né? Acompanha aí, toda sexta-feira vai ter o Ask Me Anything. Mandem lá as perguntas para eu selecionar direitinho, para não deixar passar nenhuma, né? E no sábado eu respondo. Toda sexta eu coloco lá, mandem pergunta, sábado eu vou respondendo, né? Já é o nosso segundo episódio, eu estou muito feliz com a repercussão que está tendo. Bye bye, Isa. Thank you. Have a wonderful weekend. Pessoal que está aí, fiquem com Deus, fé, foco, fé no futuro. Futuro já é amanhã, né? Então, trocadilho legal. E seguimos, né? Até. Travei. E seguimos até onde Deus quiser. E Ele quer que a gente vá sempre adiante, né? Obrigadão, gente. Fiquem com Deus. Thank you, Isa. E até a próxima, né? Sexta-feira temos mais. Acompanhem os stories, vou colocar mais curiosidades aí, né? Agora é época de Natal, eu gosto de colocar muita curiosidade que a gente tem, tipo de comemoração, essas coisas. E vamos seguindo. Fiquem bem e até qualquer hora aí, gente. See ya!